Na página 55, fazendo a correção aqui da lição de casa, na primeira pergunta está perguntando assim: que fatores dificultavam a expansão dos meios de comunicação no país? No caso, o que vai dificultar os meios de comunicação no país vai ser o grande território, tá? Pela falta de infraestrutura num território tão gigantesco, isso vai chegar muito tarde, tá bom? A infraestrutura. Então, por isso que acontece isso, vai ter essa dificuldade por conta do grande território e por conta da chegada tarde, né, da infraestrutura aqui no Brasil. Em que momento houve a expansão dos meios de comunicação do Brasil? No momento em que houve a criação do Ministério das Comunicações, tá bom? Ele vai dar lugar, porque aqui os meios de comunicação era muito amador, e aí, com o desenvolvimento do Ministério, começou a ser mais profissional e começou a crescer muito mais, certo? Então, a partir da criação do Ministério das Comunicações. Na 3 vai ser uma resposta pessoal, mas deixa eu ver aqui. Em sua opinião, quais são as principais vantagens dos meios de comunicação para a pluralidade das ideias políticas, econômicas, culturais e sociais? Então, amores, a comunicação, ela vai difundir todas essas ideias, né? Sem a comunicação, não é possível ter um debate. Como que a gente vai ter um debate sendo que a gente não vai falar com alguém, né? Então, a comunicação, ela vai ser o principal meio para difundir ideias, conceitos, culturas e tudo mais, tá bom? Mas vocês tinham que ter respondido mais ou menos um negócio assim. 4. De modo geral, os meios de comunicação chegaram de maneira tardia no Brasil e eram controlados pelo Estado ou estavam vinculados a ele. Em sua opinião, esse atraso e controle causaram um tipo de transtorno à população no país? Aqui também vai ser uma resposta pessoal, mas elementos que precisavam ter na sua resposta, né? Vai ser que, sem acesso à informação, porque ela chegou tardia, a gente vai ter uma limitação dentro das informações que a gente vai possuir, tá bom? Então, vai ser uma informação dentro da mão de poucos. Lembra que a gente falou também de quem tem a informação, quem tem o poder da comunicação, quem tem o controle da comunicação vai ter poder? Então, vai entrar nessa questão também. Hoje em dia, a gente vai ter mais poder perante políticos e também reivindicar os nossos direitos, porque a gente tem mais acesso à informação e ela não é retraída. Lembra que eu falei para vocês também da televisão, que antes a gente era vinculado apenas ao informativo que vinha dentro das televisões, e hoje em dia a gente tem a internet, que é terra de seu ninguém, vamos colocar assim, né? E a gente pode difundir a ideia que a gente quiser. Às vezes coisas que acontecem no mundo que a gente não sabe porque não está na televisão, a gente descobre porque está dentro da internet, tá bom? Então a gente vai ter aí essa questão, certo? O atraso vai se dar porque a gente vai ter uma informação tardia e porque a partir disso a gente vai ter menos acesso e menos poder, tá? 5. Porque, apesar de ter sido desenvolvido por pesquisadores brasileiros, a fibra ótica tem um custo tão elevado? Porque vai ter uma alta competitividade de outros países na produção. Certo? Tranquilex essa página? Acho que sim. Olha só que coisa, vamos falar de ensino à distância, né? Então, aqui eles vão falar pra gente de como, na página 56, vai falar do ensino à distância, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, vamos lá. Ensino à distância. Quantas facilidades a revolução por meio de comunicação trouxe ao seu cotidiano? Difícil enumerar, não? É complicado pensar que em apenas meio século tanta coisa tenha mudado. A educação certamente foi uma das grandes beneficiadas por essa transformação no campo da tecnologia e da informação. No Brasil já se utilizaram várias formas de comunicação aplicadas à educação, como os cursos por correspondência que datam de 1939, as aulas de correções de exercícios feitas pelas rádios nos
anos de 1950 e a partir de 1970 a TV também foi um canal importante. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nos Estados Unidos, principalmente, vai ter faculdade por correspondência, tá? Não hoje em dia, né? Porque tem o EAD, pela internet. Mas antigamente tinha gente que não tinha condição de ir para uma universidade, porque lá eles pagavam alojamento, tem uma série de custos que a faculdade vai ser extremamente cara por conta dessas condições, porque era um período integral e eles não tinham como fazer a faculdade por conta disso, porque também precisavam trabalhar. Então, o que vai acontecer, meus queridos? Eles vão ter essa correspondência, né? Essa faculdade por correspondência. Vamos lá. Aqui no Brasil não muito, mas lá bastante. Com o surgimento da internet em 1995, outra possibilidade foi aberta, o início do curso de pós-graduação e depois um curso superior. Hoje o estudo à distância pode ser realizado em salas de estudos virtuais que permitem discussões de temas criados por grupos de estudo, chats, entre outros. Para muitas pessoas isso é uma realidade, graças aos avanços obtidos nas telecomunicações. São diversas modalidades de ensino, profissionalizantes, ensino fundamental, médio e superior, além dos cursos de especialização que têm ganhado espaço cada vez maior, visto que o diploma tem o mesmo valor dos expedidos pelos cursos presenciais. Segundo o Ministério da Educação, o ensino à distância facilita o acesso à população à educação e ajuda no preparo cultural, profissional e acadêmico de pessoas que, sem esse instrumento, teriam dificuldade de frequentar o ambiente escolar. Então vamos lá. Segundo os dados do Ministério da Educação, em 2010, 15% das matrículas feitas no ensino superior são correspondentes ao ensino à distância. Mas quem são os brasileiros que utilizam essa forma de ensino? São geralmente adultos que trabalham e têm alguma dificuldade de frequentar cursos presenciais, os quais aproveitam seu tempo livre para os estudos. Então vamos lá. Atualmente, quais são as facilidades do curso de ensino à distância que apresentam, né? Disponibilidade de horário, meus queridos, porque eles podem fazer a qualquer momento, né? Também vai ter o recurso de mídias e audiovisuais muito mais intensificados, porque vai ser mais fácil de colocar, né? E também vai ter o intermédio de exercícios e avaliações, certo? Muito bem. Leia o texto abaixo. Educação à distância ainda gera desconfiança, diz estudo. O ensino superior à distância ainda não tem a confiança de grande parte dos potenciais estudantes. Um levantamento feito pelo Instituto Data Popular revela que 93% dos jovens com menos de 24 anos e 79% dos que têm mais de 24 anos não querem fazer cursos à distância nem semipresenciais. Semipresenciais é que você não precisa ir todo dia. Por exemplo, você pode ir uma vez por semana lá na faculdade, tá? Eles desconfiam da qualidade da formação e têm medo do curso não ser valorizado pelo mercado de trabalho. Encomendado pelos sindicatos mantedores de ensino superior, SEMESP, o levantamento mostra que as instituições terão que fazer algumas adequações para atrair mais estudantes. É preciso mudar a oferta de EAD, educação à distância, e é necessária uma mudança de imagem, diz o diretor executivo do sindicato, Rodrigo Capelato. De acordo com o Ministério da Educação, o MEC, a educação à distância vem registrando um crescimento de 18% ao ano em um número de matrículas. O último censo da educação superior, em 2014, mostra que 1,2 milhões de matrículas na modalidade à distância, o que equivale a 90% dos cursos de EAD, são instituições privadas. Neste ano, o MEC homologou uma nova solução do Conselho Nacional de Educação, com diretrizes e normas para a educação superior à distância. Em até 4 meses, a modalidade deverá ter uma nova avaliação e novos parâmetros de qualidade. Vamos ver o que ele vai perguntar aqui pra gente. Qual o maior temor dos jovens com menos de 24 anos de idade, segundo o texto, em frequentar um curso à distância? Eles desconfiam da qualidade da formação e também têm medo do curso não ser valorizado, tá bom? Esses são os 2 medos.
Em sua opinião, fazer um curso à distância pode ser mais vantajoso do que um curso presencial? Discuta com seus colegas e enumere os pontos positivos e negativos desse tipo de ensino. Então, também vai ser uma resposta pessoal, tá, queridos? Mas tudo nessa vida, meus queridos, nada é preto ou branco, sempre cinza, tá? Tudo vai ter seu lado positivo, tudo vai ter seu lado negativo. O que eu posso dizer para vocês é que não importa qual instituição de ensino você está. Às vezes você pode estar num colégio super top, mas se você não se esforçar para aprender, não adianta. Se você está num colégio mediano, se você se esforça para aprender, você vai ter um excelente ensino. Se você não se esforça, vai ter um ensino mais pesado, né? Vai ser mais difícil. E assim como se você estiver num ensino de péssima qualidade. Se você se esforça, você vai ter, inclusive, mais apoio dos professores. Isso eu posso dizer por experiência própria. E se você não se esforça, eles vão te deixar de lado mesmo, porque eles têm muitas crianças para cuidar, tá bom? Isso que eu tô falando mesmo de ensino público, tá? Uma sala com 43 alunos, eu já cheguei a ficar numa sala de 45 alunos. Então, imagina só, se já é difícil dar atenção para todo mundo aqui e a gente tá sentindo assim, como posso dizer, um distanciamento, às vezes eu não consigo dar atenção para todos vocês ao mesmo tempo, né? Porque ninguém consegue. Imagina numa sala de 45 alunos. Então, vocês imaginam como é que era difícil. Então, tudo vai ser seus prós e seus contras. Quando você está estudando à distância, né, o EAD, como a gente está vivendo isso hoje, vai depender muito mais dos esforços de vocês do que do nosso, né, como profissional de educação. A gente faz o nosso esforço. Vocês sabem que quando vocês me perguntam coisas, eu sempre estou disposta a responder para vocês em qualquer horário, qualquer período. Se eu não estiver dando aula, eu não ligo de responder, não é verdade? Eu sempre falei isso para vocês, sintam-se à vontade de me mandar mensagens, perguntas e etc. Porque a vida é assim, né, gente? Vida é assim, estamos num momento de muita dificuldade. Então, eu sempre falo, fiquem à vontade de me mandar mensagem, falar, professora, eu preciso de ajuda nisso daqui. Posso não responder na hora, porque eu tô com a agenda cheia de aula, mas isso não quer dizer que uma hora eu respondo, certo, queridos? Então, o EAD depende muito mais do aluno do que do próprio professor, porque ele precisa ter, gente, uma disciplina muito grande dentro dos seus estudos, tá? Agora, o presencial, ele meio que é obrigado, né, a estar ali presente e também é obrigado a prestar atenção na aula, porque, afinal, o professor tá ali na cara dele. Imagina ele ficar jogando joguinho de celular na hora, não tem como, tá bom? Vocês acham que a gente pega no pé só na escola? Na faculdade também os professores pegam no pé, viu? Só pra vocês ficarem sabendo. Então, vamos lá. Continuando aqui. Pois é, meu filho. Dificílimo. Amores, a gente vai agora começar a falar da internet. Por que a internet vai ser tão importante no nosso meio de comunicação? Meus chuchus, meus queridos, meus amores, ela vai ser importante porque ela vai mudar a forma, né, que a gente vê o mundo, tá bom? Por que ela vai mudar? Continuando aqui. Então, a gente vai ter uma revolução muito grande, tá? Com o avanço da internet. Como eu falei para vocês, quando a internet surgir, a gente vai ter um crescimento gigantesco dentro das informações que a gente vai possuir. Por que a gente vai ter esse avanço, meus queridos? Porque agora as comunicações vão ficar instantâneas. A gente não precisa mais de um período. Até quando era televisivo, a gente tinha um delay dentro das informações, tá bom? A gente não conseguia um negócio ao vivo como a gente consegue hoje, tá? Demorava assim, tipo, uma meia hora, 1 hora, 2 horas, dependendo do que foi, tá? Então, a gente vai ter um delay com relação às informações. Quando a internet surge, meus queridos, isso acaba, tá? A gente começa a ter informações na hora. Se uma coisa acontece na China, a gente consegue saber na hora. No Japão, em qualquer lugar do mundo, por mais distante que esteja, tá bom? As informações são em tempo reais. A gente consegue imagens de lado em tempo real.
Isso é uma coisa extremamente vantajosa, principalmente quando a gente está falando da globalização, tá bom? Então vamos lá. Internet, um mundo virtual. De todos os avanços tecnológicos do século XX, a conquista do mundo digital foi uma das maiores. Esta construção de mundo virtual fez com que os padrões de comportamento fossem modificados e adotados cada vez mais rápido. Antes, para a gente saber um conceito de moda dos Estados Unidos, por exemplo, a gente demorava um tempo, né, uns meses para conseguir descobrir. Hoje em dia a gente segue lá as Kardashian, né? Nas Kardashian lá, que não sei. E a gente começa a ter moda voltando. As pochetes voltou por causa dela, não foi? Ah, não sei, gente. Eu sei que voltou por causa de uma dessas influências aí. É isso mesmo. Não foi ela que voltou a usar pochete? Aí tá todo mundo usando pochete agora. Não sei, Laila, eu não conheço elas pra dizer. Então vamos lá. Desde os primeiros computadores criados em 1940 até o surgimento da internet e da sua popularização, nada mais se ateve só ao espaço físico, mas contemplou o desenvolvimento do espaço virtual, em que uma questão de segundos, informações são trocadas, notícias se tornam públicas, comunicações acontecem. Há compartilhamento de arquivos que vão de documentos a músicas, ensino à distância, transações comerciais e bancárias. Então, olha só como vai mudar o mundo, né? A ideia de partilhar diversas informações está relacionada aos grandes conflitos ocorridos no século XX. Lembra, no século XX, a gente vai ter uma diversidade de conflitos. Primeiro, Guerra Mundial, depois a gente vai ter a Segunda, depois ainda a gente vai ter a Guerra Fria, tá? Então vai ser assim, uma coisa bem louca. Durante o período da Guerra Fria, olha aí, o exército dos Estados Unidos resolveu compartilhar, ou seja, espalhar suas informações por vários locais para que pudessem ser conhecidos ao mesmo tempo. Para isso, criou uma rede, a qual vários computadores estavam interligados e continham essas informações. A partir daí se desenvolveu o verdadeiro mundo virtual, tá? Então, no comecinho, a gente vai ter ali o desenvolvimento da internet para os governos conversarem entre si, tá? Com relação, porque aí a eficiência das informações ia ficar muito mais rápida, muito mais ágil, né? E aí eles conseguiriam trabalhar de forma mais rápida, principalmente no contexto de Guerra Fria, onde a tecnologia vai ser essencial para vencer, né, essa guerra, vamos colocar assim, tá bom? Então, vamos lá. Na década de 1990 surgiu a internet, que é a abreviação da expressão International Network, rede internacional, também denominada mundo virtual. A internet reúne multimídias, texto, som, imagem, comunicação eletrônica, correio eletrônico ou e-mail. Então, vamos lá. O negócio não apresenta, Jesus, para eu poder mostrar para vocês para grifar. Daqui a pouco ele vai. Então vamos lá. O funcionamento na internet. A distribuição da popularização da internet estão relacionados a muitos avanços tecnológicos. Telefonia, cabos e satélites fazem com que os computadores sejam interligados, realizando inúmeras funções. Agora vai, gente. Agora vai. Um negócio para eu apresentar para vocês. Aê. Mas antes da gente continuar no funcionamento, eu quero que vocês grifem essa parte aqui. Aqui eu quero que vocês grifem o parágrafo inteiro, tá? O segundo, da página 58.
Já foi. Foi? Então tá. Aqui também eu quero que vocês grifem, tá? Opa. Então, foi no contexto de Guerra Fria que os exércitos dos Estados Unidos resolveu compartilhar, ou seja, espalhar informações. Certo? Muito importante isso daqui. Faz um joinha, um coração, um chuchu, o que vocês quiserem. Foi? Foi. Então tá. Ok. Então vamos lá. Os números de usuários da empresa disponibilizam suas informações em páginas, principalmente pelo www, World Wide Web, rede de alcance mundial. Depois de colocadas na rede, essas páginas são coordenadas pelo ICANN, Internet Corporation for Assigning Names and Numbers. Então vamos lá, que disponibiliza os domínios como org ou abreviaturas dos países, como BR. Tá bom? O BR, nossa, porque é brazuca. A exclusão de tecnologias de informação e comunicação. Nem todos os países dispõem do acesso de tecnologias da informação e de comunicação. Isso pode se dar por conta do controle de governos autoritários, de uma infraestrutura de comunicações inadequadas e até mesmo por dificuldades e disparidades econômicas que dificultam a comunicação do mundo exterior. Aqui eu quero que vocês grifem, tá? Governos autoritários, tipo a China, isso mesmo, meus queridos, tipo a China, que não deixa você ter o Instagram, não deixa você ter o Facebook, não deixa você ter acesso a todos os vídeos do YouTube, tá bom? Não deixa, nunca deixará. Tanto que eles têm as próprias redes sociais, tá bom? Eles vão ter uma coisa chamada de super aplicativo, tá? O que é um super aplicativo? O super aplicativo vai ser aquele em que eles vão fazer absolutamente tudo na vida deles. Tanto as redes sociais, como também, como é que chama? Carteira digital. Então, todas as transações bancárias deles vão ser feitas pelo WeChat. Também, qualquer coisa, gente, qualquer coisa que eles vão fazer na vida, eles vão usar esse aplicativo, tá bom? Sempre. Porque vai ser uma forma do governo controlá-los? Sim, vai ser, tá bom? Países asiáticos, né, que vão ter a figura de imperador, vai ser muito mais forte esse tipo de coisa, tá bom? A China, ela conseguiu conter muito o avanço do coronavírus, porque assim, gente, o coronavírus, ele se espalhou pelo mundo, com certeza. Porque eles são assim? Porque eles não querem levantes populares para derrubar a ditadura. Os governos autoritários. Lembra que eu falei para vocês, quando vocês têm acesso a informações, vocês ficam muito mais críticos, vocês vão muito mais atrás de direitos, de querer representatividade dentro da política. Então, eles diminuem seu acesso à informação para que você não tenha nenhum poder. Lá a internet é extremamente controlada. Coisas que no Brasil não seria possível, exatamente, não seria possível, porque a gente vai ter uma constituição aqui em que os nossos governantes precisam seguir para governar o país. Sem essa constituição não seria possível. Entenderam? Sim ou não?
Porque a gente, apesar dos pesares, ainda vivemos numa democracia, meus queridos. A gente não pode ter governos com mais de 2 mandatos, porque justamente para não gerar essa vontade do governante, né, de virar um ditador aqui no Brasil. Sim, queridos. Por isso, Lulinha não conseguiu se reeleger por 3º mandato, porque se ele tivesse candidatado, ele tinha. Com certeza. Ele que tentou mudar a Constituição, aí foi super criticado, né? E aí ele deixou quieto, porque senão o negócio ia feder. Certo, amores? Então ele não mudou. Até porque seria muito inconstitucional. A exclusão digital atinge a maior parte dos países pouco desenvolvidos, enquanto o acesso nos países desenvolvidos é quase total. Segundo os dados da União Internacional de Telecomunicações, UIT, em 2012, o país mais conectado era a Coreia do Sul. Seguindo a lista estavam os países europeus, como Suécia, Dinamarca, Islândia, Finlândia, Holanda, Luxemburgo e Reino Unido, além do Japão na Ásia. Embora o Brasil tenha ficado no 60º lugar, o crescente número de acessos a investimentos na área das telecomunicações apontam um contínuo avanço no país nesse ranking. Amigos, colegas, vocês sabem melhor do que ninguém, porque com o ensino à distância, a gente começou a visualizar como a desigualdade de acesso à comunicação vai ser gigantesca. Vocês, graças a Deus, têm acesso à internet para continuar os seus estudos e ter aula aqui com a gente, né, com todos os professores. Enquanto isso, vai ter lugares em que os alunos, coitadinhos, vão ter que pegar celulares emprestados e ir para um Wi-Fi de praça para ver se consegue assistir a aula. Com certeza vocês já viram casos assim dentro da internet, né? Então, daí a gente começa a ver qual a importância do acesso à internet hoje em dia, tá? Ela vai ser quase como se fosse uma coisa básica pra gente. A gente não se comunica se não tiver acesso à internet, tá bom? Por quê? Porque sem acesso à internet, a gente não vai... exatamente. Por exemplo, né, não só lá, vai ter em outros lugares também, como por exemplo no norte, principalmente em comunidades onde os alunos precisam atravessar rios e rios para chegar numa escola. Com certeza vocês também já ouviram casos assim, né? Então imagina, gente, se não tem nem escola perto deles, imagina se vai ter acesso à internet. É complicado, tá bom? Então, a gente vai ter, assim, uma variedade de problemas dentro disso, tá, chuchus? Então, vamos lá. A exclusão... aqui eu já coloquei, né? Então, aqui a gente vai também grifar, tá? Opa. Até aqui, tá? Então, se o país é muito desenvolvido, o acesso da sua população à internet vai ser muito maior, enquanto se o país não for desenvolvido, vai ser bem menor, como é o nosso caso. E nem sempre é uma questão de dinheiro, né? Não, foi para vocês que eu falei, acho que foi pro 9º ano, né? A gente vai ter a gente vai ser muito rico economicamente. O Brasil é muito rico economicamente, tá? Mas a gente tem o probleminha da corrupção que lasca tudo, né? Que vai dar um buchicho aí. Certo, chuchus? Alguma dúvida, choro, lamentação? Não? Na aula que vem a gente continua a partir dessa página. Diga, senhora Laila. Deu horário mesmo, amores. Um beijo e um queijo. Até amanhã. Depende, Cauã. Peraí,